Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mieloma múltiplo, né? Mieloma múltiplo é um câncer hematológico, um câncer de uma das células do sangue, os plasmócitos, né? Essas células produzidas na medula óssea e responsáveis pela produção de imunoglobulinas no nosso corpo. Mieloma é uma doença que vem crescendo muito, o número de diagnósticos, a gente vem percebendo isso na nossa prática, e a gente começa a ver nas estimativas que em 2020, por exemplo, a gente teve mais de 100 mil casos diagnosticados em todo o mundo, sendo só no Brasil mais de 2 mil casos anualmente a gente consegue diagnosticar. Apesar de ser um câncer que não tem uma cura, a gente sabe que existem alguns fatores de risco, esses imutáveis, né? Como raça, a gente vê que tem uma prevalência um pouco maior em pacientes negros, idade, em adultos mais velhos, acima de 60, 65 anos, homens, né? A gente tem aí ligeiramente um número maior de homens, em torno de 1,4 para cada uma mulher, e também a questão da genética, né? A gente tem aí uma questão associada a um histórico familiar, principalmente em pacientes de primeiro grau, familiares de primeiro grau que já tiveram a doença. Mas o que a gente precisa ficar atento? Como a gente pode, pelo menos, se atentar aos primeiros sinais do mieloma? A gente vai ter 4 manifestações principais. Ele pode causar anemia, ele pode causar cálcio aumentado no sangue e ele pode causar também problemas renais e também dores ósseas. Eu gosto muito de destacar que são sintomas um tanto quanto comuns no nosso dia a dia. Todo mundo aí já pode ter tido um caso de anemia, todo mundo aí já teve um caso de dor óssea, todo mundo aí de repente pode ver que está tendo uma alteração da função renal e muitas das vezes a gente não pensa no mieloma como um diagnóstico. E a doença evolui por uma série de fatores que fazem com que o paciente tenha complicações que muitas das vezes vai acabar deixando sequelas, mesmo que a gente faça o tratamento ideal. Um destaque novamente para as dores ósseas, né? Que é o que a gente percebe muito no consultório, são pacientes que ficaram com aquelas dores, principalmente dores lombares, e acha que pode ser por um esforço, um mau jeito que você acaba tendo, e quando a gente vai ver, o paciente fica 1, 2, 3, 4 meses só no uso de anti-inflamatório, e a gente consegue diagnosticar esse mieloma, porém, infelizmente, às vezes eles ficam com um pouco de sequela. Como eu disse para vocês, a gente não tem um tratamento curativo, né? Mas a gente tem aí um controle, então cada vez mais a gente tem novas quimioterapias saindo para controlar essa doença. Isso em pacientes mais jovens, né? Abaixo de 70, 75 anos, a gente consegue ter também indicação de um transplante de medula óssea. Então esses pacientes eles também acabam sendo encaminhados para um transplante de medula óssea, o que faz com que o paciente tenha uma sobrevida livre de progressão da doença. A gente tem aí nos trabalhos o paciente ficando 5, 6 anos sem que eles precisem tratar novamente. Então o recado que eu deixo aqui para vocês é, em qualquer sintoma de dores muito intensas, persistentes, uma alteração da função renal que você não saiba realmente, o médico não consiga identificar o que possa estar acontecendo, e também em casos de anemia, né, que a gente também tem uma persistência dessas alterações laboratoriais, a indicativa é que você procure uma consulta com o hematologista, justamente para a gente poder descartar ou confirmar o mieloma. Isso faz com que você evite aí sequelas futuras e tenha um tratamento mais eficaz.